Olá, eu sou o professor Fernando Santos. Eu venho com vocês hoje com a palestra Geotecnologias e Sala de Aula, Caminhos para o Ensino de Geografia do século XXI. Eu sou professor de Geografia, geógrafo, formado pela Universidade Estadual de Maringá, e hoje atuo como consultor ambiental na área de geoprocessamento e mapeamento, e sou professor de escola pública. Eu já atuei como professor na Universidade Estadual de Maringá, onde eu me formei, com as disciplinas relativas a geoprocessamento e sensoramento remoto, que são algumas das tecnologias que nós vamos ver hoje. Mas para começar a responder a nossa pergunta, o que são as geotecnologias? Como as geotecnologias podem ajudar no ensino? Porque a geografia tem uma metodologia muito própria de trabalho. Porque dentro do contexto de ciberculturas, dentro do contexto de modernização da educação, dentro do contexto de uso de tecnologias dentro da sala de aula, a geografia possui essa sua própria identidade dentro do uso de geotecnologias. E quais tecnologias que são mais compatíveis com o ensino espacial. Desse modo, durante o meu tempo como professor da Universidade Estadual de Maringá, eu tive a experiência de trabalhar com a disciplina básica de formação de geoprocessamento e depois, no segundo momento, uma disciplina um pouco mais avançada, que já não era oferecida, essa disciplina avançada, para os alunos da licenciatura, só para os alunos do bacharelado. Eu tive a experiência de, depois de alguns anos que eu já não estava mais atuando lá, eu fiz uma pesquisa com esses alunos para ver se eles ainda estavam utilizando o geoprocessamento. E para minha surpresa, a grande maioria deles, a não ser os um ou dois que atuavam na área, não estavam mais usando esse tipo de tecnologia na sua atuação, especialmente os professores. E durante o meu tempo lá também eu trabalhei com uma formação de professores, uma formação continuada, onde a gente falava um pouco dessas geotecnologias e como usar em sala de aula para os professores da rede pública. Foi uma oficina muito interessante, os professores gostaram muito do que foi oferecido, mas não foi feito um trabalho de acompanhamento desses professores. Então, a minha proposta durante o doutorado é fazer um acompanhamento desses professores, entender como eles foram formados, qual a necessidade de formação continuada que eles têm, para que a gente possa atuar no sentido de dar uma complementação para essa formação deles e acompanhar como eles estão usando, como é a prática desses professores. Então, a nossa pesquisa é uma pesquisação que vai acompanhar esses professores até eles até nós entendermos o que exatamente funciona nessas formações continuadas. Nós temos dentro do estudo de geotecnologias para a sala de aula uma série de relatos de oficinas que foram feitas, que foram dadas para esses professores, e essas oficinas, elas muito raramente vêm com algum resultado sobre como isso foi aplicado em sala de aula a médio e longo prazo, só uma experiência a curto prazo ou experiências pontuais. A nossa intenção é fazer uma experiência um pouco mais avançada, uma experiência um pouco mais longa, que vai fazer uma caracterização de uma contribuição no sentido de ver o que funciona para a sala de aula usando geotecnologias. Para um primeiro momento, nós estamos estudando geotecnologias para caracterizar como elas funcionam. O objetivo dessa palestra é mostrar um pouco das geotecnologias e como que a gente pode aplicando isso dentro da sala de aula. Talvez uma boa referência para que nós entendamos e possamos usar as geotecnologias de uma maneira muito satisfatória é esse livro. Isso é uma visualização do Google Books, que você pode acessar online. Ele tem o primeiro capítulo disponível, que o primeiro capítulo discute exatamente o que é e de que modo usa. Esses quatro autores, o Paul Longley, o Goodchild, Maguire e o Reid, fizeram esse livro que já esgotou várias edições, que eles falam da informação geográfica, da ciência e dos sistemas de informação geográfica.
dentro de um contexto de geotecnologias, elas servem e fazem o processamento de dados espaciais. O processamento de dados espaciais é um processamento de dados que tem um correspondente, um componente na realidade. Então, se eu tenho um dado espacial que eu tirei aqui nesse lugar, dentro de uma representação digital eu vou ter um componente que vai remeter a esse ponto. Esse livro, ele dá bastante exemplos bem claros e bem simples de como o geoprocessamento pode ser usado, e ele mergulha até em umas questões um pouco mais profundas de como usar o geoprocessamento. Ele tem vários exemplos bem ilustrados, como esse quadro onde ele fala da previsão de danos da tempestade de New Orleans, aquela tempestade que foi no furacão Katrina de 29 de agosto de 2005, e vários estudos possibilitaram, por exemplo, que as pessoas pudessem ser evacuadas antes de qualquer dano pudesse ser feito. Aqui algumas aplicações mais cartográficas, né? Cada um pesquisou o seu nome no Reino Unido e qual a ocorrência dos nomes, né? Onde estão ocorrendo os nomes. E várias aplicações que são interessantes para que a gente entenda o que é e para que serve essa tecnologia. Uma tabela interessante que eu quero destacar é a tabela 1.3 da página 16, que explica como e o que é o geoprocessamento e o SIG para pessoas diferentes, para públicos diferentes, né? Para o público em geral, no caso, um repositório de mapas em meio digital. Quer dizer, o que eu faço da vida? Eu faço mapas no computador. Agora, para um público mais restrito, como cientistas e pesquisadores, que são vocês que estão assistindo a palestra, uma ferramenta para mostrar que, de outra forma, é invisível na informação geográfica. Ou seja, no espaço, é muito difícil de você conseguir enxergar essa informação. E o SIG vem de uma maneira que ele vai evidenciar aquilo que está escondido no espaço, aquilo que você precisa de uma análise um pouco mais cautelosa para conseguir visualizar. Desse modo, nós vamos focar dentro dessa palestra 3 principais tecnologias. O GPS. O GPS é uma tecnologia em que localiza você dentro de uma interseção de 3 pontos. Ele mede sua distância entre 3 satélites conhecidos, e na interseção desses 3 pontos, desses 3 satélites, é a sua localização. É um sistema barato, simples de usar, é um sistema que está hoje largamente disponível e que você pode, adquirindo pontos em campo, você pode encontrar o correspondente dele em algum sistema de informação geográfica. Uma outra tecnologia que nós vamos trabalhar é a aquisição de imagens com satélites, fotografias aéreas e outros sensores aerotransportados que a gente chama de sensoramento remoto. O sensoramento remoto é uma tecnologia que coloca câmeras em satélites, em aviões, e que adquire imagens da Terra que fornece esse contexto que a gente precisa para estudar a geografia ou o espaço. Aqui nessa imagem nós temos 4 composições coloridas em que mostra como o Longley et al. Vinha falando, evidencia coisas escondidas sobre o espaço. Nessa primeira representação lá, é uma composição falsa cor, mostrando uma composição colorida no infravermelho próximo, onde a gente vê aqui em vermelho a vegetação. A vegetação responde muito melhor numa banda no infravermelho próximo do que na luz visível, que é onde a gente vê. O infravermelho está além do vermelho e a vegetação interage melhor com esse comprimento de onda. Desse modo, a gente consegue ver aqui toda a área mais rural e até a vegetação urbana aqui, de uma maneira mais avermelhada.
Isso mostra muito bem, por exemplo, a diferença entre a vegetação de mangue e a vegetação de continente, como tem vários mangues aqui. Aqui nessa representação B, nós vemos um pouco melhor como seria se o nosso olho humano estivesse olhando, se a gente estivesse num avião olhando para baixo. Nessa representação, a gente já não enxerga muito bem a vegetação, não enxerga muito bem o que é água e vegetação. A vegetação úmida se confunde um pouco com a água, mas a gente consegue ver muito bem as construções. O contorno da cidade se torna muito óbvio nessa representação. Já na representação C e D, nós temos uma representação do infravermelho distante, que nós também não conseguimos ver a olho nu, mas que evidencia vários outros elementos, principalmente aqueles que estão, os lugares no campo que estão descampados, os lugares que têm diferentes tipos de vegetação, os diferentes usos do solo são bem mais visíveis nesse aqui. E a outra tecnologia, por último, são os próprios sistemas de informação geográfica. Aqui eu tenho um software que trabalha com sistemas de informação geográfica, que é o ArcGIS. E dentro desse sistema eu tenho uma representação vetorial, que no caso aqui são os municípios do Paraná, e cada uma dessas representações vetoriais está associada a uma tabela onde eu tenho vários outros dados complementares àquilo que está representado aqui. Então nós temos, além da representação que está aqui, nós podemos trabalhar e manipular essa informação. Por exemplo, onde está o município de Abatiá? Se eu clico aqui na tabela, ele aparece aqui na nossa representação. Isso é uma maneira mais interativa de lidar com os dados, e não só como um atlas, mas ele permite que nós façamos algumas manipulações sobre esses dados. Por exemplo, nós podemos ver quais são os municípios mais populosos do Paraná, fazendo uma operação muito simples de consulta. Aqui nós evidenciamos a população, e desse modo a gente evidencia com muita facilidade os municípios mais populosos do Paraná. Para que a gente compreenda um pouco melhor como usar o SIG em sala de aula, eu vou trazer para vocês alguns conceitos mais teóricos sobre como o ensino de geografia é mais particular. Nós temos particularmente 3 conceitos que eu gostaria de trabalhar, que é o conceito de espaço geográfico, a alfabetização cartográfica e a categoria de análise paisagem. Dentro do nosso contexto de geografia, o espaço geográfico é aquilo que é mais importante para nosso estudo, para nossa análise. Porque o espaço geográfico é tudo aquilo que é modificado e feito pelo homem. As pessoas não utilizam o espaço da maneira com que ele se concebe naturalmente. O espaço, ele é modificado, ele é feito e ele é refeito conforme a necessidade das pessoas. Desse modo, tudo aquilo que foi tocado, ou tudo aquilo que foi explorado, tudo aquilo que foi visto pelo homem, é o nosso objeto de estudo. Não só a geografia, como outras ciências trabalham com o conceito de espaço e espaço modificado. Talvez com uma outra ênfase, mas algumas disciplinas trabalham de uma maneira ou outra com esse conceito. A particularidade do ensino de geografia é que, além de ter uma maneira própria, um objeto próprio de trabalhar, ela tem também uma linguagem própria. A linguagem que comunica o espaço é a cartografia. Não existe outra linguagem, a princípio, que mostre e demonstre como o espaço funciona e que demonstre todas as nuances do espaço, onde está cada coisa, senão a linguagem cartográfica. Por isso existe um conceito muito importante dentro da geografia, que é a alfabetização cartográfica. A alfabetização cartográfica diz que, desde o ensino fundamental, o aluno já deve ter uma noção muito clara e muito
simples de como mapas funcionam e de como trabalhar com esses mapas. Desse modo, quando o aluno tiver uma formação mais completa no ensino médio, por exemplo, ele já vai estar familiarizado com a questão de como ele interpreta mapas e de como a informação geográfica vai se comunicar com ele. E por isso, nós utilizamos particularmente na minha abordagem, quando nós utilizamos a análise ambiental, nós utilizamos o conceito de paisagem, que é, por exemplo, quando nós trabalhamos com um conceito muito claro, muito simples, que é, por exemplo, o sertão nordestino. Aqui eu tenho uma consulta por imagens no Google com o termo sertão nordestino. Ele retorna para mim algumas fotos que mostram algumas paisagens do sertão nordestino. Por exemplo, essa paisagem demonstra, em primeiro plano, uma árvore seca coberta com uma erva de passarinho, que é essa planta aqui, que é uma parasita. Em segundo plano, ela mostra uma vegetação mais seca. Tem uma estrada que atravessa a foto de primeiro ao último plano, e lá atrás nós temos um céu bem limpo, com alguns cúmulos nimbus, alguns cúmulos cortando o céu, que são nuvens de baixa umidade. Então nós temos nessa foto uma paisagem que demonstra um espaço e o funcionamento desse espaço. Nós poderíamos falar várias coisas sobre como essa paisagem está constituída e como esse espaço funciona através da análise dessa foto. Outras imagens, por exemplo, poderiam nos dar mais informações sobre esse espaço, como essa imagem, por exemplo. Ela demonstra aqui em primeiro plano alguma vegetação xerofídica num solo um pouco descampado, e lá em segundo plano tem vários cactos numa paisagem cheia de uma vegetação um pouco mais verde. Em último plano nós temos algumas montanhas que demonstram um clima um pouco mais seco pelo formato dos picos, um pouco mais abrupto. Essa imagem mostra uma paisagem seca, semiárida, que no caso tem alguma umidade que essas plantas estão utilizando. Esse conceito que nós trabalhamos é o do conceito do complexo geográfico, que é um contexto cunhado por Pierre Monbeg, que fala de como a paisagem é uma categoria de análise que pode ser utilizada para demonstrar o funcionamento do espaço geográfico. É uma concepção um pouco mais sistêmica do espaço, em que demonstra como o espaço geográfico pode ser analisado dessa forma. Para um segundo exemplo, eu trouxe aqui para vocês algumas fotos da Serra do Mar que eu encontrei nesse fórum, que demonstra aqui em primeiro plano uma estrada, obviamente construída pelo poder público, né? Como nós conhecemos no Brasil, as obras dessa magnitude são construídas pelo poder público. O relevo aqui já tem uma característica diferente da outra paisagem, porque os topos são mais arredondados, quer dizer que é um ambiente mais úmido, mostrado até pelas nuvens, que são bem carregadas de umidade. E aqui em segundo plano nós temos uma cidade, que ele mostra um pouco melhor nessa segunda foto, a cidade vista lá da serra, que mostra com que isso é uma região bem ocupada, é uma região bem integrada pela presença das estradas, pela presença de vários carros nessa estrada, é uma estrada bem solicitada, e essa ocupação está justamente na área mais plana. A área mais acidentada foi poupada da ocupação. Dentro da geografia, é essencial que nós façamos essas correlações de espaço entre os elementos naturais e os elementos de ocupação. Isso é o que forma o complexo geográfico e isso é o que forma a geografia. Para a última parte dessa palestra, eu trouxe para vocês alguns experimentos em que mostram alguns dados que nós podemos manipular de modo com que a gente possa evidenciar mais características do espaço geográfico. Aqui no ArcGIS, como a gente fez esse pequeno experimento aqui com os municípios, a gente ainda não explorou todo o potencial desse banco de dados. Vocês podem ver que aqui do lado a gente tem outras diversas informações que a gente ainda não evidenciou, que a gente pode, por exemplo, quais são esses municípios? Nós podemos aqui colocar o nome do município para que a gente consiga
identificar. Talvez a escala tenha ficado um pouco inadequada. Nós vamos aproximar um pouco aqui da região leste do Paraná, que mostra alguns municípios. A gente pode, por exemplo, correlacionar, já que essa tabela tem disponível aqui o PIB per capita, nós podemos evidenciar esse PIB per capita de uma maneira muito simples, colocando quantidades. Vamos colocar uma outra legenda para poder evidenciar isso melhor. Isso mostra quais são os municípios com o PIB per capita um pouco maior do que outros. Esses em amarelo têm um PIB per capita entre 4.052 e 9.971, e os municípios em azul têm de 25 mil para cima. Então, isso pode ser correlacionado com outros dados a partir do momento que eu tenho algumas consultas que podem ser um pouco mais complexas. Como, por exemplo, eu posso, ao invés de colocar simplesmente o nome do município, eu posso colocar aqui uma expressão um pouco mais elaborada, que ele vai demonstrar aqui para mim a população e o PIB de cada município. Desse modo, eu posso fazer uma correlação, por exemplo, entre São José dos Pinhais, que tem um PIB altíssimo e uma população média, e Curitiba, que tem uma população de mais de 1 milhão e um PIB muito baixo, que é diferente da situação, por exemplo, de Morretes, que tem um PIB baixo e uma população baixa. Além dessas correlações mais óbvias, além dessas correlações mais humanas, nós podemos dar um pouco mais de... Nós podemos cruzar algumas outras informações dentro desse município. Por exemplo, a gente pode trazer aqui a hidrografia do Paraná. Se tiver, de repente, um pouco mais... Essa hidrografia, se ela tiver um pouco difícil de enxergar nessa escala, nós conseguimos, por exemplo, trazer só as bacias hidrográficas do Paraná. Então, nós temos aqui a grande bacia do rio Ivaí, atravessando grande parte do segundo e do terceiro planalto paranaense. Aqui nós temos a maior bacia, que é a bacia do rio Iguaçu, e que nós temos uma tabela que vai demonstrar todas essas informações para a gente, até a área em quilômetros quadrados e o nome dessas bacias. Vamos colocar aqui para a gente conseguir fazer uma correlação o nome dessas bacias. Que ele evidencia lá onde estão essas bacias e como dá para a gente ter uma noção bem melhor de como funciona, de onde estão essas bacias. Nós podemos, por exemplo, demonstrar o clima do Paraná. Então, a gente tem os tipos mais tropicais aqui em roxo, nós temos os mais subtropicais aqui em azul ou em laranja, e os climas litorâneos aqui. Desse modo, fica até muito evidente a relação entre primeiro, segundo e terceiro planalto. O segundo e terceiro planalto tendo um tipo mais subtropical e o terceiro planalto tendo um tipo mais tropical. Nós podemos, por exemplo, evidenciar, junto com os municípios, quais são as áreas urbanas mais evidentes no Paraná. Então, nós podemos, junto com isso, colocar lá no fundo os municípios, vamos colocar aqui novamente, os municípios mais populosos. O que demonstra, por exemplo, que as áreas urbanas coincidem com os municípios mais populosos. Isso é uma relação que pode ser mostrada para os alunos, que, para quem é da área, é uma relação um pouco óbvia, mas a visualização dessa informação e a manipulação dela faz toda a diferença para o aluno do ensino fundamental, por exemplo. Porque ele se sente mais no protagonismo da informação, mais no protagonismo de como ele pode manipular a informação. E ele pode, essa ferramenta, ela pode disponibilizar para a gente uma análise muito mais completa do que está acontecendo com o espaço geográfico. Aqui eu estou evidenciando várias informações diferentes, porque se eu clicar no município, por exemplo, São José dos Pinhais aqui, ele vai evidenciar várias situações aqui. Por exemplo, qual o formato de relevo mais predominante aqui? No caso, são as inundações dos rios. É uma área sujeita a inundações. Aqui nós temos o tipo de clima,
né? O tipo de solo que predomina, no caso, seriam os organossolos. A vegetação seria subtropical de várzea, que é o que caracteriza como uma área bem úmida. O uso do solo predominante seria a agricultura, né, e uso misto. E aqui nós temos um layer que evidencia a fitogeografia. Qual é a vegetação mais comum? Então aqui nós temos estepes, gramíneas, campos naturais, que é uma da zona neotropical, que seria uma zona subtropical, mas com uma característica um pouco mais tropical ainda. Então, dessa maneira, com esse pequeno experimento, a gente mostra alguns exemplos de consulta ao sistema de informação geográfica que, com uma certa preparação, ele foi capaz de mostrar para a gente várias informações que, a princípio, não estavam tão disponíveis assim. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês um experimento que a gente fez com nossos alunos no Google Earth, porque o Google Earth é uma plataforma interessante porque ela permite que nós façamos uma integração entre todas as geotecnologias. Nós podemos adquirir um ponto com GPS e encontrar esse correspondente no campo. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês o colégio onde eu trabalho, que é o Colégio Paulo Leminski, em Curitiba. Aqui, com os alunos, nós fizemos um experimento onde esse é o colégio, nessa quadra está o colégio, aqui está o prédio do colégio, e aqui em frente ao colégio a gente tem um córrego, que nós percorremos esse córrego desde aqui da Avenida Vitor Ferreira do Amaral até a confluência dele dentro dessa área de ocupação irregular que tem aqui. Com o nosso campo nós pudemos tirar vários pontos de GPS aqui e classificar e demonstrar como cada um desses pontos funciona. O interessante dessa plataforma é que nós conseguimos usar a vista da rua para ver como e de que modo esse espaço se constitui lá em campo. O que faz uma grande diferença para nós, porque no satélite nós não conseguimos ver essa informação, por exemplo, esse monte de lixo que tem aqui. A característica da ocupação irregular e como essas pessoas... Acredito nisso. Tem que editar. Como é que tá até agora? Acabou o tempo? Não, ele encheu o buffer. Como é que tá até agora? Tá melhor? Ter um pouco de contexto sobre como funciona essa área, alguma coisa que eu não conseguiria ter em sala de aula, ou até no campo. Por exemplo, eu posso contextualizar esse rio dentro de uma bacia hidrográfica. Posso mostrar que esse rio, por exemplo, que passa atrás do colégio, ele tem uma nascente aqui próximo do estádio Pinheirão, em Curitiba, e essa nascente está completamente suprimida. Todo o alto curso desse rio está canalizado, que ele passa a não ser canalizado a partir dessa ponte que está exatamente na frente do portão do colégio. Então isso foi uma informação importante para os alunos perceberem o modo, a partir desse ponto o rio não está mais canalizado. Foi uma informação importante para os alunos perceberem como e de que modo o espaço geográfico está interagindo com os recursos naturais, que é a minha intenção dentro dessa disciplina do curso técnico. Eu posso, por exemplo, caracterizar para eles dentro dessa bacia que esse rio que passa em frente ao colégio é afluente de outro rio, um pouco maior, que, por sua vez, deságua num outro rio um pouco mais à frente. Que todos eles são tributários do rio Belém, que vai para o município de Pinhais e assim por diante. Então essa foi minha contribuição relativo ao uso das geotecnologias em sala de aula. Eu espero que, utilizando as geotecnologias em sala de aula, nós podemos construir um ensino muito mais próximo do século XXI, muito mais próximo de uma cultura tecnológica, de uma cultura mais rápida, cheia de avanços, que possa ser mais próximo da realidade do aluno, que ele possa manipular as informações de uma maneira muito mais dinâmica. Eu espero que isso contribua para uma análise bem mais sistêmica do espaço, uma análise em que integre todos os elementos e que integre esse conhecimento àquilo da realidade do aluno.
Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para demais questionamentos que possam surgir a partir dessa fala.